Que bom ter vocês aqui comigo hoje, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, sou casada há quase 15 anos com o André, que a gente chama de Fifi. Eu sou mãe do Matheus, do Theo e do João, 3 meninos que têm entre 13 e 9 aninhos. A gente mora nos Estados Unidos há quase 5 anos, desde a pandemia, mas meu coração continua sendo de uma mãe brasileira que acredita muito no poder da mesa, da gente sentar para jantar junto, discipular os filhos em casa e de muito diálogo e conversa. E aí eu queria saber de você. Eu adoro saber de onde vocês vêm, adoro saber que a gente tem pips no mundo inteiro. Então, conversa aqui, conversa não, né? Escreve aqui no chat de onde você está falando. Coloca o nome da sua cidade, do seu país, sei lá, de que igreja que você vai. Eu quero saber onde vocês estão. Sempre adoro saber que a gente está em lugares únicos, tá? E aí, vocês sabem já aquele esquema de sempre. Se você acredita que essa aula vai ser muito boa, por favor, manda aí para suas amigas, encaminha o link, manda para uma mãe, porque de verdade, a gente preparou essa aula, eu preparei essa aula com muito carinho, porque eu acho que é um assunto muito essencial e que eu sei que o que eu vou falar aqui pode mudar a vida de muitas mães e a relação delas com seus filhos, tá? Então eu quero que vocês entendam que essa aula de hoje ela não é um tema novo. Eu não vou inventar roda aqui, falar de uma coisa que vocês nunca ouviram falar. Mas quando a gente pensou nela, ela veio de uma resposta da dor de vocês. Então, quando o pessoal fez uma pesquisa no meu Instagram, apareceu como uma dor que vocês tinham, que vai ser esse assunto que eu vou abordar. E ele é um pilar fundamental na criação dos nossos filhos, principalmente dos filhos cristãos, né? Sem esse assunto, sem esse pilar muito fortalecido, não existe apologética, gente, que faça milagre para criar filhos na fé. Esse é um tema que eu vou falar com vocês que vem antes, é uma premissa, é uma base que tem que ser feita, tá? Só para vocês entenderem, que interessante, que curioso, essa aula aqui nasceu depois de a gente pensar na ideia e eu falei, bom, eu vou escutar quem realmente pode me ajudar nesse assunto. Eu sentei os meus filhos uma noite lá em casa, no quarto, sentei com eles, falei, meninos, quero conversar com vocês. Peguei os 2 mais velhos, que o menorzinho ainda não dá. E eu tive um papo com eles para absorver e escutar deles, como mãe,
o que eles pensavam sobre esse assunto. Então, antes de eu escrever qualquer roteiro, eu falei com eles, liguei o gravador, foi muito interessante, gente, adoraria poder compartilhar com vocês, mas como meus filhos misturam inglês com português e eles falam um dialeto próprio, não seria possível, mas foram mais de meia hora gravando um papo com os meninos e eu queria entender, eu queria ouvir o ponto de vista deles, eu também queria confirmar algumas suspeitas que eu já tinha no meu coração, eu já tinha algumas ideias, eu já imaginava o que poderia ajudar nesse assunto, mas eu falei, deixa eu escutar deles para ter certeza. E só um spoiler, né? As minhas suspeitas se confirmaram na minha conversa. Então, o que eu quero dividir com vocês hoje é algo que, sinceramente, eu acredito que é um chamado de Deus mesmo, do Senhor para a nossa geração, tá? Como eu disse, não é um problema novo, mas em cada geração eu percebi que esse problema, ele sofre uma mutação, ele muda a forma de como ele se manifesta e como nós, pais, precisamos estar atentos e como a gente pode se adaptar, a gente precisa se adaptar a esse problema. Então, eu começo falando com vocês sobre uma frase famosa que muitas de vocês, eu muitas vezes já falei, né? Que é aquela frase que a gente ouve, meu filho sempre foi tão bonzinho, meu filho sempre foi um menino que ia feliz para a igreja, o que aconteceu com ele? Então, de certa forma, né, eu já compartilhei com vocês, quem me acompanha no Instagram diariamente, essa sensação. Já falei pra vocês assim, meu Deus, cadê o meu filho bonzinho? Meu filho mais velho, principalmente, que sempre foi um menino muito bonzinho. De repente começou a virar o olho pra mim. De repente começou a, bufar. Eu falando, não, eu jurava que com o meu filho não ia acontecer isso, mas tá acontecendo, certo? E aí, muita gente se vê numa situação de que tinha um filho que era aquela criança alegre, divertida, que era boa aluna, que a igreja feliz, que era tudo muito certinho. Mas aí, de repente, ele começou a crescer, começa a chegar ali perto dos 10, 11 anos, e aos pouquinhos a gente percebe um certo afastamento acontecendo. Esse é um relato que eu recebo de muitas de vocês, e conversando com pais, a gente vê que isso parece ser uma coisa comum. Aquela criança vai se afastando, vai ficando mais calada, mais distante, meio estranho. E aí eu queria falar pra vocês uma coisa muito importante, que isso não acontece do dia pra noite, tá? Não é do dia pra noite. Não é que o seu filho bonzinho, de repente, não quer mais conversar. É realmente em doses homeopáticas. É quase imperceptível. A gente acaba sendo levada pela rotina, pelo dia a dia, pelos problemas, pela correria e não percebe. A minha ideia hoje, né, nessa aula, é fazer duas coisas. Primeiro é acender um radar para esse cenário. Ou seja, se você está com um filho aí pequenininho, até uns 7, 8 anos, a primeira infância, eu quero que você fique esperta sobre esse assunto. E também te ajudar, aquelas que já perceberam que isso aconteceu. Então, já aconteceu na minha casa, realmente eu estou percebendo meu filho mais distante, ele quase não quer ficar em casa, ele não quer conversar comigo. Então, a ideia é isso, é te preparar e ajudar a preparar o seu filho para manter essa conexão e também para ajudar eles, a gente preparar eles para saber como lidar com os desafios que vão acontecer quando eles estão longe dos nossos olhos, porque vai acontecer, Pips, eu já te aviso que vai acontecer, tá? Então, assim, a gente tem que saber que eles vão, ou quando eles passarem, mas eles vão provavelmente passar por situações difíceis, constrangedoras ou até mesmo dolorosas às vezes, a gente precisa ensinar para eles como eles devem se comportar, o que eles podem fazer e como eles devem agir. Mais que isso, que para mim eu fico muito preocupada e sou muito focada nisso, é nossos filhos terem a liberdade para se abrir com cada uma de nós. Então, você tem que desejar e você tem que querer que seu filho se abra com você, tá? Antes de começar a falar mais desse assunto que eu tô aqui com vocês, entendam que a apologética ela vai entrar aqui porque ela também é uma ferramenta para a gente acessar o coração dos nossos filhos. Ela é uma ferramenta bíblica, sim, a apologética cristã é uma ferramenta bíblica, mas ela não é apoiada somente em ideias, em achismos. Ela tem base científica, ela tem base histórica, ela é muito embasada e a apologética é um instrumento para a gente ajudar a discipular nossos filhos. A apologética é um instrumento, é uma ferramenta para a gente discipular nossos filhos diante da sociedade que a gente tem vivido e das dúvidas que ele tem tido. Eu vou falar mais um pouquinho de apologética mais pra frente, mas eu quero dar um exemplo para vocês sobre isso, tá? Como é importante a gente saber de apologética. Por que é importante a gente saber de apologética? Mas antes de tudo, como é importante a gente ter diálogo com nossos filhos. Vocês vão ver que as coisas se casam. Esses dias, uma amiga me mandou mensagem pedindo pra gente orar pelo filho dela, que ela estava muito preocupada, porque ela percebia que esse filho dela estava um pouquinho fora do cristianismo. Então, para contextualizar,
O filho dela é um menino super inteligente, super questionador, um menino que não é emocional, uma pessoa mais racional. E pessoas mais racionais tendem a questionar mais aquilo que é ensinado, questionar as coisas que são que parecem muito fantasiosas. E ela percebia na linguagem corporal dele, por exemplo, quando ia orar, ou quando eles iam falar de algum assunto do cristianismo, ler a Bíblia, ela percebia ele se fechando. Ele é um menino que está começando a entrar na adolescência e ela começou a perceber isso, é um menino mais fechado. E aí, essa mãe veio pedir oração pra gente. Eu tô preocupado com ele, eu queria que vocês orassem por ele. Eu falei, calma, por que você não vai falar com ele? Por que você não vai perguntar pra ele o que ele tá sentindo? Por que você não vai entender o que tá causando questionamento nele antes de você tirar conclusões? Aí ela falou, eu tenho um pouco de medo do que ele vai me responder. Aí eu falei pra ela, não é possível que você prefere não perguntar o que tá passando na cabeça dele, por medo da resposta do que ele for dar, de medo de se decepcionar. Não é possível que você prefere isso do que ele te trazer a dúvida e você poder falar, filho, talvez eu não saiba isso, mas eu sei que tem resposta e nós vamos atrás. Aí ela falou, gente, pra mim é meio óbvio, né? Mas ela falou, é verdade, né? Falei, não, o básico, o melhor caminho a fazer é você, mesmo que ache difícil o que ele vai te trazer, mesmo que seja difícil talvez ouvir ele falar, não sei se eu acredito em Deus, não sei se eu confio nesse negócio de Espírito Santo, não sei se eu acredito nessa história de Arca de Noé, porque realmente, gente, é um mundo fantástico, o mundo da Bíblia ele é um mundo fantástico, ele é um mundo cheio de alegorias, é um mundo cheio de histórias maravilhosas, de milagres. Quem é muito racional olha para aquilo e fala, será que é verdade? Então, quando eu falei isso pra ela, ela falou, é verdade, né? Você tem toda a razão. Então eu falei, amiga, procura ele, senta com ele e fala, filho, você pode vir me falar tudo o que você está sentindo. Eu não vou ficar decepcionada com você. Pelo contrário, as suas dúvidas vão ter resposta. Se eu não souber, a gente vai procurar junto. E então, assim, parece doido, mas é real. E eu sei que essa situação não é comum somente a essa minha amiga. Ela é comum a muitas casas. Muitos pais percebem os filhos chegando numa fase de 10, 11, 12 anos, se fechando, talvez não reagindo da forma que reagiria antes, não abraçando tudo que os pais ensinavam antes, mas ao invés de perguntar porque tem medo da resposta, ignoram. Ou porque não sabem como fazer, ou porque simplesmente tem medo. Pips, o fato é que tem muito adolescente por aí que tem medo de decepcionar os pais quando eles têm dúvidas, principalmente em relação à fé ou algum valor que a família traz. Eles têm medo disso, certo? Então, o que eles fazem? Eles começam a se fechar, eles começam a evitar esse tipo de conversa, de convívio. Eu vejo na igreja, quando eu estou na igreja aqui, eu percebo, eu fico reparando nas pessoas, pode me julgar, mas eu sento na última cadeira e eu reparo em todo mundo. E aí você vê a linguagem corporal das pessoas, ela diz muito sobre o que elas estão sentindo ou o nível de interesse delas. Então, tem gente que dorme na igreja e tem gente que você vê uma postura de interesse, de anotar. E você vê muito adolescente que está lá só batendo ponto. Tô aqui só porque meu pai quer. Tô aqui só porque minha mãe pediu. Muitos, inclusive, no celular. Então, Pipsinhas, ignorar isso não vai resolver o problema. Fingir demência não vai resolver o problema. A gente sabe que quem convence, quem faz o trabalho é o Espírito Santo, mas é usando também a nossa vida. Nós somos os discipuladores das nossas crianças, certo? Então, você, como pai e mãe, vai precisar de discernimento para começar a perceber e construir um ambiente onde o seu filho se sinta seguro, onde ele saiba que ele pode falar de tudo, né? Que você vai estar ali para ouvir, tá? Então, como eu comentei com vocês do começo, a gente fez uma pesquisa no Instagram e essa foi a dor mais mencionada. As mães que sentem que estão perdendo o coração dos seus filhos, que já não tem mais aquele vínculo de confiança. Então, aquele menininho que vinha no seu colo perguntar coisas fantasiosas, que te perguntava tudo, contava do seu dia, ou a sua filha que contava detalhe. De repente, ela começou a parou. E aí você pergunta, filho, como foi a aula? Como foi o dia? E você só ouve aquela mesma resposta. Foi bom, foi normal, não aconteceu nada demais, não lembro. Mas no fundo você sabe que tem alguma coisa por trás daquela resposta curta. A gente tem aquele instinto de mãe, né? Aquela coisa que Deus colocou dentro de nós. Mas a gente sabe quando alguma coisa está errada, tem uma barreira subindo ali. E a gente sabe que o Espírito Santo nos mostra de alguma forma, olha, não precisa ser desse jeito, certo?
Então, a minha ideia aqui, a minha aula aqui, o meu momento com vocês hoje é te chamando para reconstruir essa ponte. Foi muito curioso, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, porque o termo ponte foi o mesmo usado pelo meu filho quando eu sentei para papear com eles, tá? O que eu vou te passar aqui não é nada de fórmula mágica. Não tem fórmula mágica, que não é um segredo novo, essas coisas não é gente, é só uma chamada mesmo. E muito do que a gente vê na Bíblia, por exemplo, Provérbios 24:3, que fala que com sabedoria a gente constrói a casa e com discernimento ela se consolida. Então, essa é a minha proposta aqui hoje, é te ajudar a usar a sabedoria do Senhor para construir ou reconstruir essa ponte entre você e seu filho. E aí vocês vão entender por que a gente precisa ter isso pronto antes de entrar em apologética, tá? Antes de eu começar, me aprofundar um pouquinho mais, porque eu vou trazer algumas coisas bem interessantes da minha conversa, eu quero falar de novo pra você. Vai, manda aí pra sua amiga, compartilha aquele negócio todo que tem que fazer, porque eu tenho certeza que isso é um assunto que a gente deveria já ter superado ele, mas ele é um assunto muito presente. É uma das grandes falhas que a gente tem visto hoje em dia, ainda mais na era de celular e tecnologia, que é mais um item de distração e de afastamento entre as famílias, certo? Então manda aí para suas amigas, manda pro seu grupo que você conhece. Lembrando que essa gravação ela vai ser retirada do ar, como a gente sempre faz, mas ela fica disponível para quem é minha aluna do Mães Apologetas, vai estar lá essa aula e eu quero que vocês realmente aproveitem, tá? E se você quiser saber mais de apologética, fica aqui um pouquinho mais pra frente, eu vou falar do curso, fique em paz, tá ok? Então, entrando no assunto, só para vocês entenderem. Então, muitos pais acham que é normal os filhos não falarem sobre tudo. Muitos pais acham que é normal. As crianças não contam sobre tudo, não vão falar, tá tudo bem. Tem gente que acha que é privacidade, que é importante. Tem várias linhas de educação que acreditam nisso. Não é o que eu acredito, tá? Inclusive, conversando com os meninos nesse dia que eu sentei os dois, eu falei, meninos, eu sei que vocês não me contam absolutamente tudo. Eu adoraria saber detalhes, coisas que normalmente meninas fazem, mas meninos não contam detalhes. Meu marido estava do lado, ele falou, não, gente, a gente não conta detalhe porque a gente acha irrelevante, a gente não fica narrando coisa igual mulher. Então, tudo bem pra mim, eu tive que fazer as pazes, tendo só homens em casa, que é assim que funciona. Mas, a gente percebe aqui em casa e a gente conseguiu construir com eles que aquilo que é considerado importante, eles compartilham. Então, claro que o que é importante para uma criança em fase diferente muda, mas eles trazem, seja uma dor, um medo, seja uma dificuldade que eles estão tendo, um sentimento novo. E eu sei que, para muitos adultos, eles pensam que não precisa ser assim. Ou nem sabem, gente. O curioso é pensar, a gente tem essa tendência, né? A gente replica o que a gente teve. A gente pensa assim, eu fiquei bem, eu cresci, virei um adulto funcional e fiz desse jeito, isso é tudo bem eles também fazerem. A gente meio que repete o padrão. Então, muitos pais, como eu disse, acham que dá tudo bem, não contar tudo, deu tudo certo. Outros pais, eu sei que gostariam muito de saber. Gostariam de saber mais, de ter proximidade. Eu recebo direct de vocês falando isso pra mim, que vocês gostariam de saber mais, mas vocês não sabem como romper essa barreira. E é muito curioso, se vocês assistem filme que tem adolescente, ou você vê vídeo do Instagram, toda mãe narra muito, inclusive em tom meio de comédia, a gente vê o pessoal narrando, esse perfil do adolescente, ou do menino maiorzinho, da menina que já chega em casa, se tranca no quarto e fica distante, só aparece pra jantar, cara feia, cara enfiada no celular, virou um estereótipo. E olha como é curioso, muita gente entende que se a mídia tá falando que é assim, deve ser assim mesmo, e vou ter que aceitar. Depois passa, melhora. E pode ser que melhore, mas pode ser que não. O meu ponto principal em relação a esse tipo de dinâmica que os filhos ficam mais isolados, que não conversam, é que na nossa geração, certos segredos são extremamente danosos. Coisas que quase que não existiam no passado e tem muito a ver com a questão de internet e rede social. Então, recentemente, eu não sei se vocês assistiram, mas eu vou relembrar essa história, eu compartilhei um Reels do caso de um menino aqui dos Estados Unidos chamado Elijah, que ele era um jovem alegre, menino normal, de uma família boa, ele não dava sinais nenhum de ter qualquer problema de saúde mental, transtorno, depressão, nada. Mas no dia 28 de fevereiro deste ano, né, agora de 2025, ele tirou a própria vida. No estado do Kentucky, se não me engano, que aconteceu isso. Então esse menino, ele tirou a própria vida dele e levantou uma bandeirinha vermelha, um alerta aos pais de casos que estavam acontecendo em todo os Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, como ao redor do mundo. No Brasil nós vamos falar disso também, que são os casos de extorsão sexual. Então o que aconteceu? Eu vou resumir bem resumidinho. Esse menino estava conversando com uma outra pessoa que se passava por uma menina, provavelmente achando que era uma relação ali, olha, interessante.
Ele recebeu imagens da menina, que não era, depois a gente sabe que não era, e mandou imagens dele, que no caso deviam ser nudes, né? A gente tem que pensar que tem que ser algo muito humilhante para causar todo esse desespero nele que a gente vai relatar. E, na verdade, do outro lado da linha, do outro lado da conversa, não era uma menina, era um adulto, era um abusador, era um criminoso, que começou a extorquir esse menino. Ele começou a dizer pro Elijah que se ele não mandasse uma certa quantidade de dinheiro, ele iria expor as fotos dele para todo mundo. Esse coitado desse menino entrou em desespero. Quando eu li a reportagem, dizia que ele tinha 50 ou 80 dólares, ele mandou isso. A pessoa do outro lado, o cara do outro lado, disse que não era suficiente. Ele foi pedir dinheiro para o amigo. O amigo, acho que tinha 8 dólares, 6 dólares. E no final ele ficou desesperado e ele se matou. Ele usou uma arma da casa dele e se matou. Quando a gente vê o caso dele, a gente vê que tem outras histórias acontecendo da mesma forma. Que é o quê? Bandidos usando inteligência artificial para criar imagens ou inventar histórias, gravar vozes de situações que nunca aconteceram. Como eu disse, eu não sei se ele mandou foto dele sem roupa ou não, mas hoje com inteligência artificial é totalmente possível você deixar uma pessoa nua quando ela não estava nua. Então, entendam a gravidade disso. E o que mais me doeu de pensar, e eu vou falar um pouquinho mais pra frente, é que esse menino não foi procurar os pais dele. Ele procurou um amigo, ele entrou num desespero completo, mas ele não procurou os pais para algo que seria tão simples a gente resolver. Então, ele realmente foi chantageado e a vida dele foi perdida por causa de uma situação em que ele não teve liberdade de pedir ajuda para o adulto de confiança, certo? Como eu disse para vocês, o caso deles é mais um dos casos. Então, só em 2023, o National Center for Missing and Exploited Children, que é um centro de crianças desaparecidas, exploradas aqui nos Estados Unidos, registrou mais de 26 mil denúncias de extorsão sexual nos Estados Unidos, mais do que o dobro em comparação ao ano anterior. No Brasil, a gente tem um dado muito parecido, né? Não é diferente. De acordo com a Trend Micro, uma empresa global de cibersegurança, né? O Brasil já ocupava, em 2022, a primeira colocação no ranking de países que mais enviam ameaças de extorsão e sextortion, que a gente chama, certo? Em 2023, a ONG SafetyNet recebeu 71 mil novas denúncias de abuso e exploração sexual infantil online, que é um recorde histórico desde que eles criaram essa central de denúncia. Então, sim, esses dados que eu estou trazendo para vocês é muito alarmante, é muito preocupante saber que isso acontece. E detalhe, gente, esses casos de denúncia são só uma pequena fração, porque pensa quanta gente passa por isso e por vergonha não procuram, não denunciam, deixam para lá. É tão traumatizante passar por algo assim que eles deixam para lá. E para mim é muito, muito, muito assustador saber que esse é somente um dos perigos que cercam a geração dos nossos filhos. A gente tem tantos outros e a grande maioria deles, gente, envolvendo rede social, celular. Então, pensar que essa tragédia podia ter sido evitada porque o Elijah poderia ter conversado com os pais dele, é triste demais saber, é uma coisa muito básica. Quando eu soube dessa reportagem, eu comecei a entrar num looping de pesquisar ela, e eu entrava em vídeos que falavam sobre ela, e eu gosto de ler comentários, eu sou do time que lê comentários. Eu fui ler comentários. Vocês não têm noção a quantidade de relatos que tinham nos comentários de pessoas contando que o sobrinho passou pelo mesmo, o primo passou pelo mesmo, o aluno passou pelo mesmo, e as pessoas contando, ainda bem que ele me contou, ainda bem que eu descobri, ainda bem que ele pediu ajuda. Gente, as nossas crianças, elas não têm o cérebro maduro como nós temos. Eles não têm a maturidade de pensar, não, é só contar para minha mãe, eles vão dar um jeito. Aquilo vira um gigante tão grande que eles não sabem o que fazer e pensam num desespero de você tirar a sua própria vida. A frase da mãe do Elijah me marcou muito quando eu vi que ela falou a seguinte coisa, que até a criança mais feliz do mundo pode esconder algo. Eu lembro quando eu vi isso aqui, eu fiquei um pouco desesperada, né? E normalmente quando eu escuto essas histórias de criança ou que alguém narra assim, nossa, ele não tinha sinal nenhum, ele era um menino incrível, ele era bonzinho e de repente, snap, que a gente fala, né? Fez alguma outra coisa ou tirou a própria vida ou fez algo muito sério. Eu sempre entro no modo pânico, começo a reanalisar meus filhos, começo a pensar, meu Deus, será que tá tudo bem com eles? E o principal, eu levo o caso para eles. Uma das minhas formas de manter conexão com os meninos, que sempre me ajudou muito, é a gente trazer assuntos, histórias de fora e mostrar para eles e usar aquilo como uma discussão.
Então, eu sempre fico refletindo, eu imagino que muitas de vocês também, quando escutam essas histórias assim, ficam pensando, será que por trás, né, da brincadeira, do sorriso, das piadinhas, ou mesmo de birra das crianças, de às vezes rebeldia, será que tem alguma coisa escondida que eu não tenho ideia? Se você conhece ou passou, como eu conheço muitos casos de pessoas que passaram por abuso sexual, elas relatam como elas nunca sentiram a vontade de contar. Eu tenho pessoas próximas que falaram, eu nunca tive coragem de contar para meus pais. E muitas vezes manifestavam aquele estrago, aquele trauma em outras formas, procuravam outras saídas para aquilo. Então entendam como porta aberta e como o diálogo ele é essencial para a gente proteger nossos filhos, para discipular nossos filhos. Essencial, certo? Então, como eu falei para vocês, antes de montar essa aula, eu sentei para conversar com os meninos. E aí eu quero dividir com vocês que eu fiz 4 perguntas para eles, tá? Foi muito legal. Como eu disse, eu adoraria compartilhar o áudio, mas seria impossível. Eu perguntei 4 coisas para eles, perguntei essas 4 coisas. Vamos lá. Meninos, primeira, a maioria das crianças que vocês convivem, elas conversam com os pais sobre tudo? Foi a primeira pergunta que eu fiz. A segunda que eu perguntei é o que vocês acham que a gente, papai e a mamãe, né, meu marido estava junto, o que a gente fez certo para que vocês se sentissem tão à vontade como vocês se sentem hoje em dia para vir conversar, para contar as coisas, para perguntar o que vocês perguntam. A terceira pergunta eu falei, o que vocês acham que os pais podem fazer para que os filhos tenham vontade de conversar com eles? O que os pais que não sabem muito fazer, o que eles podem fazer? E aí a quarta pergunta, que acabou vindo depois de toda a nossa conversa, era, filho, tá bom, mas pensa agora num filho, um menino da sua idade, uma menina da sua idade, que já está distante dos pais. E esse pai quer reconquistar, ele quer voltar para esse lugar com o filho, ele quer abrir essa ponte de novo, o que esse pai pode fazer? E aí a primeira resposta do meu filho já foi um soco no estômago, os dois começaram a fazer meio conta de cabeça, assim, e um deles falou, mamãe, se eu pensar, tipo, em cada 10 crianças, que foi o que eu falei, filho, tá, cada 10 crianças, ele falou, no máximo 2 conversam tudo com os pais. E, inclusive, ele falou pra mim, meu mais velho, que muitas crianças zoam eles, ou assim, tiram barato os amigos dele, porque acham, eles falam que é weird, é estranho, que ele conta as coisas pra mim, por exemplo, o meu mais velho conversa muito comigo. E isso mexeu comigo, né? E aí, só um detalhe, Pipzinhas, daqui pra frente, até meu marido comentou, cada vez vou poder falar menos abertamente sobre os meninos na internet, porque eles estão crescendo, muitos dos amigos deles acompanham, não sei como, eu tento bloquear, mas não tem como, essas crianças ficam vendo uma rede social que não era pra eles verem, mas aí chega na escola, eu comento alguma coisa, chega na escola, a criança fala, sua mãe falou isso de você. Então, cada vez mais, vocês vão ter que estar em conteúdo fechado meu para vocês terem acesso a esse tipo de coisa, porque eu realmente preciso preservar e respeitar a privacidade deles. Então, quando meu filho falou isso, ele falou, mamãe, eles acham esquisito eu conversar com você. Aí ele citou o nome de uma amiga que virou e falou assim, mas, eu não quero minha mãe perguntando coisas do menino que eu gosto ou fuçando na minha vida. As crianças criam quase que uma aversão. E aí eu quero falar pra você, nesse momento eu quero que você faça esse exercício honesto, tá? Pare e pensa na sua relação com seus filhos. Como é que está? Como é que são os amigos? Como é que você entende, como você pudesse colocar um ranking de 0 a 10, como você classifica a sua intimidade com o seu filho, tá? Pode ser que você entenda que intimidade seja só no dia a dia, um abraço aqui outro, mas eu tô falando de você ter a tranquilidade de saber que os assuntos mais polêmicos, mais difíceis, ele sabe que ele pode procurar. E eu vou dar uma dica, eu vou dar uma chave, vou usar a estratégia de marketing, vou dar uma chave para vocês, mais à frente eu vou falar para vocês o que foi o assunto chave pra gente criar isso. Aguenta aí que eu vou explicar. E aí, voltando, né? Lembrando que muita gente acha que é normal o adolescente se fechar. E eu digo pra vocês que eu não acho normal, tá? Eu não acho normal. Eu não acho normal a gente olhar para o mundo e a gente usar o comportamento da maioria da população para falar assim, não, todo mundo tá fazendo, então tá tudo bem meu filho fazer. E eu sei que muita gente faz isso em relação ao celular. Muitos de vocês deram celular pro filho de vocês por causa de uma pressão social. Porque vocês viram que os amigos todos tinham, porque os filhos vieram com os argumentos e vocês, adultos, deixaram ser levados pelos argumentos de uma criança de 10, 11, 12 anos, tá? Lembra, quem aqui assistiu aquela série Adolescência? Acho que todo mundo aqui deve ter assistido. Se você não assistiu, vou dar spoiler, mas assiste. Lembra que no final, o pai tá um diálogo com a esposa dele e eles estavam deixando muito claro exatamente isso que eu tô falando, esse perfil de pai. Que eles falavam um pro outro, mas todo mundo fazia o que ele fazia. Então, todo mundo ficava trancado no computador, todo mundo, a geração deles, ficava em casa e ficava na internet, todo mundo ficava no celular. Então, ali é muito claro que ele, claro, que não era um cristão, ele baseou a educação do filho dele
no que todo mundo estava fazendo. E no caso da série virou uma tragédia, certo? Então, eu fico pensando, gente, ok, aquele homem não era cristão, aquela série foi criada baseada em 2 histórias que aconteceram na Inglaterra, muito parecidas com aquilo lá, foi uma inspiração. Mas aí eu penso, gente, como é que pode pais cristãos querendo se conformar com esse mundo, sendo que a Bíblia fala pra gente que a gente não deve se conformar com esse mundo, que a gente tem que reformar a nossa mente. Então isso vale também para a criação dos nossos filhos, certo? Então o meu curso, por exemplo, que é sobre apologética cristã, ele é um curso em que, para você poder aplicar, você precisa ter intimidade e conversas com seus filhos. Você precisa ter essa porta aberta, essa ponte. Antes de você querer ensinar apologética para os filhos, ou seja, responder as perguntas deles sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Arca de Noé, sobre evolucionismo, você precisa ter diálogo. Se você não tiver diálogo, gente, nem compra o curso. Primeiro para acertar isso aqui. Se você não tiver diálogo, porta aberta, não adianta. Porque você não vai conseguir entrar no coração do seu filho. Então, sem ter conversa, sem a ponte, sem um ambiente seguro, isso tudo aqui é em vão. Então, é por isso que a gente quis trazer essa aula. Eu preciso que vocês tratem isso com os filhos de vocês e não se desespera se você perceber que, meu Deus, eu não tenho. Eu vou te ajudar com as dicas do meu super filho. O fato é que se eles não confiam em nós, então se o seu filho não confia em você, se ele não te escuta, o esforço que você pode fazer para qualquer assunto, ele vai para o ralo. A gente quase que perde o lugar de ser o papel de admiração dos nossos filhos. Eu achei muito bonitinho uma hora que meu filho falou assim, mamãe, como vocês conversam de tudo com a gente entende que vocês estão sempre certo. Obviamente que a gente não está sempre certo, mas a gente virou uma fonte de autoridade para eles, que é o que a gente tem que ser, certo? Então vamos lá, quando a gente tem filho pequeno, 5, 6, 7 anos, é ali que a gente começa a formar essa base. É ali. É nessa época em que a gente cria esse vínculo com nossos filhos e essa raiz de intimidade, de lugar seguro. Então existe toda uma sabedoria no tempo que a gente passa com nossos filhos. É muito curioso pensar, gente, que não é à toa que quando eles são pequenininhos, eles precisam da nossa presença física. Eles precisam. Nossos filhos são os únicos seres vivos que precisam que os pais se acompanhem e ficam junto por um grande período de tempo. Pensa, né, o filhinho de girafa, já nasce andando, vai embora. Né? Então, dali 2, 3 meses tá embora. Então, a gente tem um longo período de tempo com nossas crianças e Deus criou para isso. Então, porque eles precisam da gente para se alimentar, eles precisam da gente para tomar banho, para conseguir cortar alguma coisa, para comer. Isso é o que Deus fez, é a forma que Deus fez para a gente estar perto deles. E o estar perto é a chance de você criar vínculo, de corrigir, de ser o colo, de ser o lugar para ouvir, ser o lugar para realmente o filho ter para onde correr. Todo mundo lembra de uma cena, quem aqui é mãe maiorzinha, você tem filho pequenininho, o seu filho cai, ele procura você, ele quer o seu colo, ele quer o seu beijinho. Né? É o seu colo que traz a paz, ele tem pesadelo, ele quer você. E isso a gente vai criando e a gente vai mantendo. Mas como é que a gente mantém isso, gente? Com o tempo. Essa foi uma das frases, e eu vou falar um pouquinho mais à frente, que meu filho trouxe. Eu achei muito legal, porque graças a Deus, aleluia, glória a Deus, depois de tanta dedicação, 13 anos, ele reconheceu algumas coisas que a gente falou. E aí o fato qual é? Quando chegar na adolescência, Pips, o que vai acontecer na adolescência? É 100 de 100, tá? A curiosidade bater, é 100 de 100 de certeza, tá? Que a curiosidade vai bater, principalmente nos assuntos que são mais silenciosos, secretos, espinhosos. Então, por exemplo, sexo, pornografia, relacionamento, pressão dos amigos, droga. E aí, pra mim, Pips, é aqui que a coisa pega e é aqui que me preocupa. Eu sei que você pode estar com um filho só pequenininho, mas presta atenção porque o seu trabalho nele pequenininho é o que vai te ajudar a chegar nessa fase e as coisas caminharem melhor. Por quê? Por que me preocupa? Porque esses assuntos, por exemplo, sexo, eles estão em todos os lugares. Gente, sexo é a coisa que mais vende, certo? É a indústria mais lucrativa que tem. Os nossos filhos vão ser bombardeados sobre isso o tempo todo. Isso mexe com a carne deles, principalmente se você tem meninos, ok? A questão pra mim que me surpreende muito são os pais que continuam fingindo que esse assunto não existe. Pornografia não existe, que sexo não existe, que a criança se interessar pelo sexo oposto não existe. Finge demência. Pensa que, tipo, deixa passar batido, se eu ficar quieta, ele não vai perceber. Gente, isso não existe. Eu conversando com o meu menino ontem de 10 anos, 11, acho que tá com 11. Ele falou, mamãe, meus amigos, eles foram pesquisar sozinhos esse assunto. Eles escutaram falar, pareceu interessante, e eles foram pro celular pesquisar.
E aí o que acontece? As crianças conversam entre elas, tá? Tanto que eles me contam que as crianças vêm falar com elas desse assunto. E a gente já preparou para eles como eles devem se comportar quando alguém vier falar com ele desse assunto. E aí eles falaram, mamãe, eles vieram falar que eles aprenderam sozinhos, eles foram pesquisar sozinhos. E, gente, presta atenção, vamos lá, vamos tentar montar um raciocínio aqui, tá? Olha a cabeça de uma criança. Olha a cabeça de uma criança. Eles têm curiosidade de um assunto. Eles percebem que é assunto que muita gente fala, que está em todos os lugares, mas eles percebem que os pais nunca falaram sobre isso. Ou, quando esse assunto surge, os pais reagem de um jeito de vergonha, ou os pais dão bronca, ou a reação... A criança às vezes não sabe nem falar, mas ela percebe que é um tema velado. Ela percebe, por exemplo, que quando os meninos estão juntos na frente de um celular, eles estão dando risadinha no cantinho, parece uma coisa interessante, mas... estão escondidos. Se está escondido, deve estar errado, deve ser sujo, deve ser feio, deve ser proibido. Mas gera curiosidade. Então, pensa na cabeça das crianças, gente. O assunto, principalmente sexo. E aqui que eu vou falar que é a chave para vocês. Esses assuntos, sexo, pornografia, são os assuntos, gente, mais delicados que a gente pode dizer que existem. Não existe nada mais íntimo do que o sexo, não existe nada mais íntimo do que falar de corpo humano, de nudez, não existe nada mais íntimo que isso, certo? Então, se esse tipo de assunto for tratado aí fora, esse tipo de assunto mostra para o nosso... se esse tipo de assunto não for tratado na nossa casa, nossos filhos vão entender que o quê? Que, opa, isso aqui meus pais não querem falar, isso aqui é um assunto que não vai entrar. Eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto, porque ele é um mundo muito curioso para as crianças. Eu vou falar lá fora. E ali a gente sobe uma barreira. Ali que a gente quebra a ponte. Por quê? Porque chega na adolescência, os hormônios deles só querem pensar em 90% em temas que giram em torno desse assunto. E aí, os meus meninos, os dois falaram pra mim que o fato... Essa é a chave, tá? Se vocês querem uma chave, é essa aqui, ó. O fato de a gente, eu e o pai deles, termos sido a fonte primária de ter conversado com eles abertamente sobre os temas sexo, pornografia, sentimentos, relacionamentos, foi fundamental para eles se sentirem à vontade para falar sobre qualquer outra coisa. A lógica deles foi essa que eu falei pra vocês. A lógica deles foi exatamente essa. Ó. Se meus pais já falaram sobre o assunto mais tabu, mais difícil, então não existe nada mais que seja impossível de conversar com eles. Eu achei brilhante isso, faz todo sentido. Pensa, se a gente, nós pais, fomos aqueles que falamos do assunto mais secreto, o assunto mais conversado, de maior curiosidade, o assunto mais complexo, porque pensar na cabeça de uma criança entender sexo, gente, é uma coisa complexa. Se a gente conversou com isso deles, gente, se a gente foi até esse nível mais íntimo, qualquer outro assunto que vier é bobagem. Vocês entendem que a gente quebrou ali um tabu? E quando a gente quebrou o tabu, não tem mais conversa impossível? Quando a gente sacou isso na conversa ontem, eu falei, caramba, é isso que eu preciso passar para as mães. É isso. É extremamente importante que nossos filhos confiem em nós. E ter abordado esse assunto, me preparado para falar sobre esse assunto com eles, tanto eu como o André, foi essencial para que eles confiassem na gente. Então, ser o Google dos nossos filhos, que é uma frase que eu gosto muito de usar, é uma ferramenta necessária e urgente. Você tem que ser o Google do seu filho. E ele tem que saber que você... Eu sei que muitas mães aqui, muitos pais, talvez, não sei se tem pais, mas mães aqui, talvez não tenham tido esse tipo de conversa com os filhos, não sabem nem por onde ir. Eu te entendo. Eu te entendo porque nós somos a primeira geração, talvez, que vai tratar diferente com os filhos sobre isso. Nossos pais não sabiam como fazer. Eu sei que muitos têm vergonha, têm medo, têm falta de conhecimento, não é por mal. Mas é que, infelizmente, a gente não falar com eles sobre isso não anula o resultado. Que é o mesmo, o quê? Um filho que se afasta, um filho que cria um muro invisível e ele não deixa você entrar mais. Ele coloca assim, ó, até aqui você entra. Então, meu filho narrava muito isso ontem em relação aos amigos que os pais vêm fazer perguntas sobre, você gosta de fulaninho? E o filho falava, tipo, por que você está vindo perguntar isso pra mim? Porque aquele assunto, todo aquele assunto de sentimento, sexualidade, ele foi parar numa caixinha de tabu, ele foi parar numa caixinha que aquela criança conversa com os amigos, ou com a internet, ou com o cara do Instagram que ele segue. É como se naquele assunto aquela criança tivesse por conta própria, tá? E a gente sabe que é dali, gente, a gente sabe que os maiores casos que a gente vê que são graves envolvem a área da sexualidade. A gente sabe que os maiores casos de, como eu falei, distorção, de casos traumáticos, abusos, pedofilia, tem a ver com o lado sexual, tem a ver com o assunto de sexualidade.
As crianças não sabiam que elas podiam pedir ajuda, elas não sabem como se informar daquilo, elas se informam da forma errada. Elas aprendem já desde o começo, pela linguagem que as pessoas manifestam, de que é um assunto proibido, escondido, secreto. Inclusive, as crianças acham que os pais não fazem sexo, né? A gente não falava isso, pais não fazem sexo. Na nossa cabeça não fazem sexo. Meus filhos têm toda a clareza que os pais fazem, muito felizes, animados, é uma coisa que Deus criou, é uma bênção. Então é uma coisa que você vê, foi tratado de uma forma tão natural aqui em casa, que não passou como um tabu, não ficou uma coisa feia, não ficou como uma coisa suja. Eu quero dar uma dica para vocês, que eu já falei em outros lugares, mas talvez te ajude. Lembra que o seu filho, ele é um quadro em branco sobre muitos assuntos. Ele nunca escutou falar sobre muitos assuntos. A forma que você ensinar para ele é a forma que ele vai aprender. Lembra que eu e você, que aprendemos da forma errada, por exemplo, sobre sexo, nós temos vergonha, nós temos constrangimento, nós temos... acho que a palavra é essa, constrangimento, acho que é essa palavra mesmo, vai. Então, nós temos constrangimento porque nós estamos carregados com uma bagagem que nossos filhos não têm ainda. Então, se a gente decidir que a gente vai cessar ali aquela bagagem, que dali para frente nossos filhos vão aprender de um jeito diferente que a gente aprendeu, é a nossa chance de que eles tenham o assunto sexualidade, eles aprendam o assunto sobre sexo, sexualidade, todo esse mundo de uma forma sadia e bíblica, tá? E bíblica. Eu vejo a diferença, meu marido que aprendeu tudo errado, a gente vê a diferença dos meninos enxergando essa temática de uma forma muito mais leve e tranquila, tanto é que eles não têm problema de entrar no quarto e vir perguntar sobre esse assunto com a maior naturalidade. Óbvio que eles têm cuidado, por exemplo, de não falar na frente de ninguém, a gente fez todo um direcionamento sobre esse assunto ser tratado em casa, com a gente, que eles podem perguntar o que quiser. E, gente, acredite, o que quiser mesmo. Meu filho já veio com as perguntas mais cabeludas sobre esse assunto possíveis. E eu respondi, ou o André, com a maior cara de tranquilidade do mundo. Por quê? Porque eu não quero que eles tenham toda a carga que a gente teve, certo? E a ideia é essa, a ideia é que a gente não tenha filhos que se fechem cada vez mais e que comecem a procurar abrigo lá fora, que é o que meu filho fala que acontece, certo? Ele falou, gente, é muito, muito curioso, porque, obviamente, o meu menino gostaria de ter, meus 2 filhos adorariam ter celular e rede social. Como não? Os amigos têm. Mas eles, agora, eu lembro que ontem eu falei exatamente isso, glória a Deus, até que enfim, uma hora eles entenderam. Ele mesmo falou pra mim que ele fala que é um problema as crianças terem rede social, porque elas vão se alimentar e vão escutar besteira de gente que parece ser muito inteligente, parece estar falando certo ou vê coisa que não deveria. Ele falou isso, que os pais deviam limitar a rede social dos filhos. Achei demais, certo? Teve uma parte da conversa com meu filho que eu me emocionei. Achei bonitinho porque ele falou que, dentre as dicas, né, das respostas das perguntas que eu falei, ele falou que o que ajudou ele ter essa liberdade, o que ele acha que a gente fez certo com eles, foi o fato da gente sempre ter interesse real por ele. Então ele falou, vocês sempre tiveram interesse pela gente. Então a gente sempre quis saber o que ele estava vivendo, mesmo quando vinha só uma resposta seca, tipo nada ou normal. A gente sempre esteve lá atrás deles, a gente sempre gastou qualidade de tempo com os meninos. E eles perceberam isso. É muito gostoso quando você trabalhou 10, 12 ou 13 anos para ver um fruto aparecendo. Então é muito legal você ver os filhos realmente enxergando um esforço que você fez durante uma vida toda, como foi esse caso. Ele disse que, e ele usou a palavra, né? Ele falou, você sempre criar essa ponte. E ele falou, e essa ponte veio numa conversa diária, de tempo junto, achei bonitinho ele falando, a gente presente com eles de verdade, não a gente presente com o telefone na mão, entende? Então ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, mamãe, a gente não quer que vocês cheguem, no caso, a gente não faz isso, mas ele falando como os amigos. A gente não quer que vocês cheguem fazendo um interrogatório de vez em quando. Então, de vez em quando, o pai ou a mãe resolve que quer saber da filha do filho. Então, aí ele começa a perguntar coisas. Mas e a escola? Mas e a professora? Tem uma menina bonita? Você gosta de alguém? Estão namorando? Uma coisa que vem muito mecânica causa realmente uma repulsa. Ele falou, mamãe, isso não funciona. Ele falou que ele deu um exemplo que eu acho que eu traduzindo seria como se o coração da criança não tiver conquistado, não vai ter ambiente para as perguntas difíceis, nem para os questionamentos, nem para querer conversar sobre isso. E aí, consequentemente, não vai ter ambiente para perguntar sobre as coisas da fé. Se nossos filhos não conseguem conversar com a gente sobre sexualidade, por exemplo, sobre questões do coração, eles pouco vão se interessar com as coisas de fé. Tudo está muito conectado.
E aí, falando, né, das perguntas, quando eu falei, tá bom, filhos, e o que os pais podem, né, fazer, tá bom? O que eles podem fazer para ajudar? Então, vamos pensar nos pais que não criaram essa ponte que a gente fez, que estão querendo, ou que estão aí com os filhos menores, estão ainda começando a jornada de criação de filho. Aí eu perguntei o que eles podem fazer. Achei bonitinho que os dois falaram coisas muito parecidas. Eles falaram, eles têm que estar presentes, mamãe, em momentos bons e prazerosos. Então, por exemplo, ele falou, sair para tomar um sorvete com seu filho, sair para fazer uma compra, sair para dar um passeio, andar de bicicleta, fazer algo que a criança goste, muito claramente, sem telefone. Então, se seu filho tem telefone e você quer continuar dando telefone para o seu filho, que eu sou contra, ainda mais se tiver a idade do meu, tira o telefone e fala, nós vamos fazer um passeio sem telefone. Hoje eu e você sem telefone. Mas seja uma coisa frequente, tá? Vamos tomar um café, vamos dar uma volta, vamos andar de bicicleta, vamos jogar uma bola. Então ele falou isso, tempo com eles. Por quê? Principalmente meninos, gente. Meninas tendem a ser mais diretas em conversas, tá? Meninos não, meninos eles são mais indiretos. Então normalmente é quando você está fazendo uma coisa, então vocês estão ali tentando, vamos supor que você está junto, você e seu filho fazendo um bolo. Vocês estão fazendo bolo e a conversa de algo mais sério vai rolar num paralelo, como uma coisa secundária ali, sabe? Meninas tendem a ser mais diretas, tá? A segunda coisa que ele falou é realmente limitar o uso de rede social. Gente, achei meu filho tão maduro. Fiquei muito feliz. Falei, olha, graças a Deus ele entendeu. A terceira coisa que eles narraram é os pais têm que olhar muito quem são os amigos dos filhos, mamãe. Eles têm que olhar quem são os amigos dos filhos, porque os amigos dos filhos, com certeza, incentivam e influenciam quem eles são. Então, os pais têm que ficar de olho. E a gente sempre ficou de olho, tá? Eu já falei pra vocês aqui que eu sou bem crítica com isso. Por quê? Porque durante um tempo a gente tem que ser o filtro para os nossos filhos do mundo. E eles vão absorvendo o nosso filtro e eles vão usando quando eles forem crescendo, certo? E aí uma outra coisa que eles falaram, que também estava nas minhas suspeitas e se confirmou, e não é nada de novidade, mas é legal vocês ouvirem, os dois falaram isso, mamãe, é muito legal que vocês compartilharam a história de vocês. Então, eu falei, como assim, filho? Ele falou, não, vocês sempre mostraram pra gente que o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, vocês também já passaram. E aí ele falou assim, mamãe, por exemplo, vocês, quando a gente passa uma coisa difícil, ou vocês vão lá e contam, eu também passei por isso, eu também passei por insegurança, eu também passei por medos. Então é realmente ser, né, demonstrar fragilidade, demonstrar que a gente já esteve naquele lugar, porque isso gera empatia. Por quê? Porque eles tendem a achar, e eu tenho um áudio muito legal sobre isso em alguma dos meus áudios por aí no mundo, em que eu falo que nossos filhos tendem a achar que depois de adulto, tudo se resolve, a gente tem tudo resolvido e que é meio que num passe de mágica. E a gente tem que mostrar para eles que não, que é processo. Que para a gente chegar onde a gente chegou hoje, a gente passou por muitas coisas como eles estão passando. E fazer isso não é fragilidade, não é demonstrar fraqueza. Pelo contrário, ele fala que isso ajuda ele a entender que, tipo, não estou sozinho nessa situação. Então, ele deu exemplo de fases difíceis, momentos complicados, medos, inseguranças, e a gente compartilhou histórias nossas. Então, Pipe, vocês conseguem entender? Presta atenção, vocês conseguem entender que para tudo isso acontecer, precisa ter um fator que a gente não consegue comprar, que chama-se tempo? Vocês conseguem entender que a gente precisa ter realmente na agenda tempo com nossos filhos? O meu filho falou assim, mamãe, não dá para a pessoa ficar o dia inteiro fora de casa, chegar de noite, vir dar um beijo de boa noite e querer saber tudo da vida da criança. E no final de semana nunca tá com os filhos. Ele falou, não tem como, eles não vão querer conversar. E, gente, ele tá falando isso, eu sei que pode doer muitas de vocês, mas ele tá falando isso como um menino que tá escutando ali dentro o que ele vê na casa dele. Perdão. Ele tá falando isso como um menino que tá dentro de uma escola, do ambiente, em que outras crianças relatam como é a vida delas. Então, tem que ter tempo com as crianças, tem que ter tempo com eles. Tempo, gente, é uma joia rara, preciosa, e que muitos estão gastando, eu estou sem meu celular aqui, mas muitos estão gastando com o telefone em vez de estar com os filhos. E aí, no final, ele também teve um conselho que eu achei bonitinho, que ele me marcou, quando a gente falava disso, que ele falou, também tem que falar para os pais insistirem. Eu falei, como assim insistir, filho? Eu vou contar que várias vezes aconteceu essa situação, eu fiquei irritada, mas durante a nossa conversa teve um conselho do meu filho que me marcou muito. Ele falou assim, não, e os pais têm que insistir. Eu falei, insistir no quê, meu filho? Como assim insistir? E aí ele lembrou das vezes em que ele estava num momento de drama, passando alguma situação. E olha só que ele é menino, normalmente não tem frescura, mas eu sei que meninas fazem bastante isso. E que ele falava assim, eu falava, filho, o que foi? Ele falava, não quero falar. Não, tá tudo bem. Não, depois eu falo. E eu, além de ser bem curiosa, né?
Falei, não, deve ter alguma coisa aí. E eu fiquei insistindo. E aí é curioso porque ele falou que no fundo, ele deu a entender quando ele explicou isso, era tudo que ele precisava, que eu não desistisse. Então aquele draminha que mulher faz depois com o namorado quando cresce, as crianças também fazem. E ele falou, não desiste, né? Quando a criança fala que não quer falar, não acredita nessa conversa de respeitar a privacidade, insiste. Às vezes ele não vai falar na hora, mas se você dá um tempinho, vai de novo, filho, mas eu quero saber, eu acho importante, eu quero saber o que aconteceu. Então, entendam que nada disso que eu estou falando para vocês aqui é novo, eu não estou inventando a roda. É que é curioso pensar que na nossa geração parece que o óbvio precisa ser dito, né? O básico não está sendo feito. E por isso que a gente tem visto tanto estrago como a gente tem visto na nossa época. E o meu apelo para vocês é que vocês não sejam dessas mães que estão dormindo no ponto, que estão distraídas com outras coisas, sendo que o crescimento, né, o tempo de vida que a gente tem com nossos filhos é muito pouco. Então, não se distraia com outras coisas, outras, como é que a gente fala, perfumarias. Não se distraia com outras perfumarias a ponto de você não perceber que está acontecendo isso com o seu filho, né? Tenha tempo com eles. Construa esse ambiente de acolhimento, né? Onde o erro, dúvida e vulnerabilidade, eles são bem-vindos, eles são tratados com graça. Um outro lugar, que também já falei muito com vocês, também é meio óbvio, mas se perdeu, é aqui, ó, a mesa. Priorizem jantar em família em volta da mesa. Liguem uma vela, uma música, uma mesa bonitinha, dentro do que vocês têm, da sua capacidade. Pode ser uma mesa de plástico, não interessa. Mas na mesa é a chance da gente conversar, porque é um tempo que assim, você tem que estar ali. Ali que você constrói a ponte. A gente usa muito o nosso tempo de mesa para a gente fazer discipulado. Na idade que meus meninos estão, a gente tem feito discipulado específico sobre apologética. Eu tenho livros que eu indico para vocês no curso, que eu uso com eles, sobre os assuntos e os temas que eu sei que eles vão ser questionados, certo? E, gente, entendam, sem diálogo não existe como discipular o filho, não existe como falar. Então, o meu assunto aqui nessa aula era exatamente trazer talvez essa noção de que você pode ser essa mãe que não está percebendo esse distanciamento, ou talvez você é essa mãe que se deixou levar pelo, todo mundo é assim, todo adolescente é assim, e agora você percebeu que não é assim e não precisa ser assim. Ou talvez você é a mãe que chegou tarde demais e você quer reconstruir esse lugar, essa ponte. É para você, essa aula é para você e aqui eu trouxe algumas ideias e ferramentas para te ajudar, certo? Peraí, gente, eu vou só mudar de ambiente um pouquinho, eu preciso ir no banheiro e eu também tô com o bumbum quadrado, sentadinha aqui, e eu vou continuar conversando com vocês. Quando eu criei o curso Mães Apologetas, foi totalmente pensando nos meus filhos. Honestamente, eu queria ser a fonte primária de resposta para eles. Eu queria que eles viessem para mim, não para o Google, não para os amigos da escola, para a professora, um vídeo aleatório na internet. Não. Eu queria que eles tivessem a tranquilidade de chegar até mim e falar, mamãe, eu tô com dúvida nesse assunto sobre Deus. Isso aqui que a professora falou na escola. Depois que a ponte está construída, essa ponte que a gente conversou aqui na aula, com ela firme, o que eu queria? Era muito simples e profundo. Eu queria que meus filhos tivessem a liberdade de trazer todas as dúvidas deles para casa. Todas. O curioso foi que eu percebi que as dúvidas dos meus filhos não eram só deles. Eu percebi que eram dúvidas que muitos de nós também tínhamos. Muitos de nós cristãos, que crescemos na igreja, estamos na igreja há muito tempo, a gente não encontrava lugar para perguntar. Seja bem honesta, né? Quantas de vocês se enxergam nessa situação? Estão em ambientes que não tem espaço para pergunta sincera, ou às vezes você tenta perguntar uma coisa para o seu líder, para o seu pastor, e ele responde coisas do tipo, não, isso é fé, isso aí deixa para lá, não questiona. Então é por isso que esse curso existe. Eu fiz ele para as mães como eu. Mães que têm sede, mães que não querem esperar alguém responder, que não querem esperar o dia que tiver uma pregação que vai explicar o assunto de apologética. Para as mães que querem se antecipar aos cenários. Eu sou uma grande fã de antecipação a cenários, a gente se preparar para o que vai acontecer. Esse curso é para a mãe que quer ser a primeira referência, não a última dos filhos. Entendam, babes, que não basta só decorar versículos. A gente precisa entender o que a gente está lendo. Eles precisam entender. Nós precisamos ser capazes de explicar com clareza por que a gente acredita no que a gente acredita. O seu filho pode te perguntar, se Deus é bom, por que existe o mal? Você vai saber responder? E sobre os dinossauros, Pips, você sabe responder sobre os dinossauros? Eu lembro que eu não tinha a menor ideia como encaixava os dinossauros com a Bíblia, com a linha do tempo.
E Adão e Eva, eles existiram mesmo? E a tal da pergunta que eu vejo toda hora na internet: ai, mas a Bíblia foi escrita por homens, como é que você vai saber que é verdade? Muita gente vai te perguntar isso, seu filho também. Outra, muito comum: o que tem de errado em todas as religiões levarem a Deus? E essas perguntas, elas têm respostas, muitas delas sólidas, históricas, lógicas, embasadas. Pensa, o cristianismo tem mais de 2.000 anos de história. Faz muito tempo que a gente está estudando, se aprofundando nesse assunto. Não é qualquer dúvida bobinha que faz o cristianismo ser desmoronado. A questão qual é? A gente não ter acesso a essa informação. Se você não souber como responder, entenda, alguém vai. E uma coisa importante, essas pessoas que estão falando sobre esses assuntos na internet, muitas vezes vão trazer meias verdades, vão trazer pontos de vista que já foram desmascarados, já foram desconstruídos, já foram refutados. E ainda assim, o seu filho vai escutar e acreditar que é verdade. E, infelizmente, muitas de nós viemos ou ainda estamos, muitas de vocês eu sei que ainda estão em ambientes, igrejas ou às vezes até dentro da sua família, que usa a Bíblia de uma forma como um livro de regras, muito legalista, sem contexto, sem explicação, sem entender história, sem entender a história da igreja. E isso é um problema, porque o que era para ser um livro que forma discípulos, ele forma medo, forma pessoas que têm medo, que obedecem por medo e não pelos motivos certos. Pensa só, quanta gente conhece esse cenário de uma criança que pergunta alguma coisa sobre Deus e recebe a seguinte resposta: porque Deus mandou, só obedece. Ou, a fé não se questiona. Gente, isso não é a melhor resposta que a gente pode dar. Isso não gera fé, pelo contrário, isso gera distância. E no passado, pensa só, no passado, quando não tinha internet, rede social, essa resposta podia até bastar. Por quê? Porque não tinha para quem perguntar. Aquela criança ia tocar a vida, ia crescer e não ia ter para quem questionar. Mas hoje, em um clique, o seu filho, o seu sobrinho, a sua criança, o seu aluno da escola dominical consegue pesquisar e encontrar uma resposta que talvez não seja verdade, mas vai satisfazer a dúvida dele. O que a gente quer hoje em dia é o contrário. A gente quer criar um ambiente onde as dúvidas são acolhidas e respondidas com paciência, com verdade, com sabedoria e com embasamento. Essa missão, vocês têm que entender uma coisa, não é de pastor, não é líder de EBD, não é de professorinha, não é. Não é. Essa missão é nossa, das mães. A mãe, nós mães, nós temos uma sensibilidade única. A gente tem uma graça do Espírito Santo para acessar o coração dos nossos filhos com delicadeza, firmeza e verdade. A gente tem que entender que, para a grande maioria dos lares, é a mãe, é a figura da mãe que passa mais tempo com os filhos. E passando mais tempo com os filhos é a nossa chance de ouvir as perguntas cabeludas no meio da rotina, porque realmente eles perguntam as coisas em momentos completamente inesperados. E esse é meu ponto. Você está pronta para responder? Ou você vai ser pega de surpresa, vai gaguejar e vai ficar perdida sem ter o que saber e falar: menino, não pergunta isso, deixa para lá. Vou contar uma história para vocês. Esses dias, no meio da aula, meu filho não tem telefone, mas ele tem um relógio. Ele manda uma mensagem para mim assim: mamãe, a professora está explicando sobre o evolucionismo. Veja só, no passado, antes de eu entender sobre apologética, se chegasse esse assunto, eu ia ficar completamente perdida, porque eu não tinha ideia como conciliar Bíblia com evolucionismo, como conciliar darwinismo como conciliar darwinismo com a Bíblia, ou quais são as visões que existem sobre isso, as vertentes que existem várias, vocês precisam conhecer. Mas foi curioso, porque quando meu filho mandou essa mensagem, eu dei uma risadinha, aliviado e feliz de pensar: ufa, ainda bem que eu me adiantei esse assunto. E ele estava tranquilo, ele estava muito tranquilo. Quando ele chegou em casa, eu perguntei um pouquinho mais e falei: e aí, filho, isso te preocupou, te assustou, te surpreendeu? Ele falou: não, mamãe, você já tinha falado sobre isso comigo? Ou seja, ele já conhecia as vertentes que existem, ele já sabia filtrar e pensar, ele não foi pego de surpresa. A fé dele não foi abalada. Por quê? Porque a gente já tinha conversado antes. E é isso que eu quero te oferecer. Que você se antecipe ao que virá, que seus filhos saibam primeiro em casa, com você, que quando o mundo trouxer qualquer coisa de confusão, dúvidas, questionamentos, que eles tenham dentro de si uma clareza que foi plantada por você. Que ainda que eles não saibam refutar um questionamento, eles saibam: eu posso voltar para casa e minha mãe vai me ajudar. Então, Mães Apologetas faz o favor que eu gostaria que tivessem feito por mim lá atrás. Ele seleciona os principais assuntos que desafiam a fé cristã. Ele mastiga, então eu vou mastigar para vocês no curso. Eu vou trazer para vocês tópico a tópico dos temas mais polêmicos, dos mais questionados, dos que estão na boca dos ateus, dos que estão na boca dos céticos, daqueles os argumentos que as pessoas usam para tentar refutar a fé cristã.
Todos esses assuntos estarão no meu curso. E ainda vou te dar fontes confiáveis para você se aprofundar ainda mais em algum assunto que te interessar, se você quiser. Vou te indicar livros, vou te indicar acadêmicos que são pessoas respeitadas no meio da academia para te falar de assunto específico sobre evolucionismo, sobre Jesus histórico, sobre a criação da Bíblia. Entendo, esse curso foi feito com muito carinho, com muito zelo para tornar a apologética fácil, prática, aplicável, leve, para ser algo que uma mãe comum, como eu, porque não pensem que eu sou super inteligente ou fora da curva, eu não sou, mas eu queria algo que fosse realmente usável no meu dia a dia, sem que eu precisasse virar uma formada em teologia. Não tenho tempo para isso, nem você. Então, quando você entrar no meu curso, presta atenção o que você vai ter acesso assim que você entrar no curso. Você vai entrar e ter acesso às aulas, que muitas são em só áudios, porque eu adoro o áudio, é uma forma de você, como mãe que está ocupada, estar escutando, fazendo outra coisa, anotar. Outras são vídeo. E tem tudo em material de PDF para quem gosta de imprimir e de anotar, certo? Para essa versão do Mais Apologetas, nós temos 2 convidados ministrando aulas, porque são pessoas especializadas no assunto. Nós temos um professor de teologia falando tudo sobre o assunto de Jesus, todos os questionamentos sobre Jesus, as provas de Jesus, quem Jesus era, a ressurreição, de uma forma muito embasada. E na nossa parte, em que a gente fala de ciências, nós temos o prazer de ter a Gabi. Ela é uma doutora formada em arqueologia, mora aqui nos Estados Unidos e ela vai trazer para vocês tanto conteúdo rico. Ter conhecido a Gabi, gente, foi um prazer e eu quero muito que vocês desfrutem de todo o embasamento que ela traz para explicar as vertentes que existem sobre evolucionismo, criacionismo, terra jovem, terra antiga, darwinismo. Ela vai trazer para vocês todos os pontos, o que tem base e o que não tem. E é conteúdo que você não encontra por aí, porque a academia, no geral, ela é completamente ateia e não tem interesse que alguns assuntos que já são provados possam ficar disponíveis para as pessoas. Então, vocês vão encontrar tudo isso no curso. Além do mais, nós temos convidadas especiais que vão falar sobre feminismo, vão falar sobre socialismo, vão falar sobre criação de filho no dia a dia, certo? Para encerrar, Pipzinhas, queria falar com vocês que, assim, quando eu descobri o que era apologética, foi totalmente sem querer. Um livro que estava na minha listinha, que alguém me indicou, eu comprei. Falei, tô com tempo livre, vou comprar. Eu lembro de eu ler aquilo lá e eu fiquei tão revoltada, ao mesmo tempo tão grata, eu tive um misto de sentimentos, porque eu pensei, como é que ninguém me falou disso aqui antes? Como é que ninguém tinha me apresentado esse assunto, certo? Então, eu quero que vocês também tenham esse sentimento, ainda que talvez você fale, caramba, nunca ouvi falar nisso. Agora você tem a chance de ter a alegria que eu senti depois de falar, meu Deus, eu posso aprender. Ainda mais, eu posso aprender para ensinar para os meus filhos. Se você quer saber o que você vai encontrar no curso, presta atenção que eu vou falar um pouquinho. A gente dividiu eles por módulo, tá? Nosso primeiro módulo é aquele que eu vou dar base para vocês. Eu vou falar alguns preceitos, eu vou ensinar algumas dicas práticas para vocês. Eu vou falar para vocês sobre o mastigar e cuspir que eu comentei. Vamos falar sobre o problema do mal, que é um dos maiores questionamentos que as pessoas têm. Vamos falar sobre todas as religiões levarem para Deus, sobre fé e razão, sobre se a verdade é objetiva ou subjetiva. Esse módulo ele é muito rico, ele é muito denso, ele é muito bacana. Ele fala sobre o não julgueis, por exemplo, que as pessoas usam muito essa cartada. Ai, mas Jesus manda não julgar. E nesse primeiro módulo a gente tem 8 aulas. No nosso segundo módulo é onde a gente vai bater um papo sobre Deus. É lá que a gente vai falar com mais profundidade sobre o problema do mal. Vamos falar sobre aqueles questionamentos que a gente tem na Bíblia sobre, nossa, Deus mandava as pessoas serem escravizadas, Ele manda matar e manda para o inferno. E as experiências com Deus? E as evidências? Existem evidências racionais para a gente acreditar em Deus? Vamos falar sobre cristianismo progressista. A gente tem bastante assunto bacana neste nosso segundo módulo falando sobre Deus. Na sequência, a gente vai para o módulo que a gente discute sobre Jesus. Nesse terceiro módulo, a gente vai falar sobre Jesus histórico. Gente, vocês acreditam que tem gente que realmente acha que Jesus nem existiu? Isso já foi refutado até por todos os acadêmicos ateus, mas enfim, tem gente que acredita. A gente vai falar sobre a ressurreição, se Jesus era Deus, se ele cumpriu as profecias, sobre milagres. No módulo 4, a gente entra para a Bíblia, a gente vai discutir sobre como a Bíblia foi escrita, como é que a gente pode confiar nela, o Novo Testamento, os erros que tem na Bíblia, que as pessoas dizem que tem erro. E no módulo 5, sobre criação do mundo, a gente entra mais no assunto de ciências, que é o assunto que eu acredito que quando você tem filho na escola, mais ou menos
10, 11, 12 anos, eles começam a ser bombardeados com essa questão e nós vamos falar sobre a criação do mundo, metodologia de datação da Terra, sobre Terra Jovem, Terra Antiga, sobre evolucionismo, sobre Big Bang, o Einstein, os dinossauros. Essa é uma aula incrível que a gente tem a nossa doutora em arqueologia nos ensinando e é um presente para vocês, pais, um presente, tá? Então vocês conseguem entender quão denso é o curso? A gente tem mais de 60 aulas, 60 aulas. Alguns assuntos talvez vocês já vão conhecer, outros vocês vão falar isso aqui eu não sei nada. E minha ideia foi exatamente assim, fazer aulas menores para que sejam assuntos profundos em cada uma, certo? Eu sei que você deve estar perguntando quanto isso deve custar, todo mundo pergunta, normal. Eu posso garantir que para mim não foi barato produzir tudo isso. Eu mostro para vocês em um vídeo todos os livros que eu usei. Eu investi muito tempo, faz muitos anos que eu estudo esse assunto e eu nem estou falando só de dinheiro, tá? Eu estou falando de tempo também. Eu estudei muito para conseguir fazer esse curso, porque eu vim do zero, eu não sabia absolutamente nada e eu queria transformar conteúdos que são riquíssimos, muitas vezes só tem inglês, para uma linguagem fácil e acessível, certo? E eu sei que vale ouro, eu sei que é precioso, eu nunca vi nada disso por aí no mercado, nunca vi no Brasil alguém vendendo e eu tenho uma questão. Vocês sabem que eu não consigo vender curso super caro, vocês sabem que não é minha cara, eu não acho nada errado disso. Não acho ilícito, mas eu não consigo, por quê? Porque a minha ideia é que meu curso chegue para o maior número de mães possíveis. É que mesmo aquela mãe que talvez não tenha um dinheiro para desembolsar um grande valor, ela consiga ter e ela consiga discipular. Existe uma missão por trás do que eu faço, entende? Então, por isso que eu sou chata com a questão do preço. A agência sempre se encrenca comigo com isso. Qualquer pessoa que trabalha comigo sabe. Eu tenho ali um valor que eu fecho o martelo, não quero passar disso. E eu quero que todas vocês consigam participar, certo? Eu quero que vocês consigam participar, que vocês estejam junto. Então, como eu não consigo, eu tenho um limite onde dá para ir, eu quero uma coisa que seja acessível para vocês. Então, se você entrar hoje, você paga só R$ 69,70 por mês, em 12 vezes, com direito a acessar ele por um ano, tá? Se você quiser pagar à vista, ainda tem um descontinho de 15% para vocês. Agora, eu tenho uma condição especial que eu fiz, que a gente sempre faz alguma coisa especial, exclusiva e única para quem entra primeiro, para quem garante o curso primeiro. As 200 primeiras alunas que compraram o curso vão ter direito a ter um grupo comigo durante um ano, um grupo fechadinho que a gente vai poder conversar e o acesso de vocês não vai ser de um ano, vai ser de 1 ano e meio. A gente vai dar meio ano a mais de curso para as 200 primeiras. Então, não percam essa oportunidade, ok? Eu tô um pouco sem referência de preço de Brasil, mas a última vez que eu fui lá, eu fiquei assustada de ver o quanto as coisas subiram. Então, eu sei que, proporcionalmente, o preço desse curso está muito bom, né? Me falaram agora que uma pizza está R$100, R$150. Então, pelo amor de Deus, né? Uma pizza que vai embora, comparado com um curso com esse volume que eu tô dando, não tem comparação, certo? Aí você pode perguntar, Let's, mas e se eu comprar e não gostar? Não se preocupa, você tem uma semana inteira para assistir tudo que está lá dentro na plataforma. Let's, se eu não gostar, primeiro que eu duvido que você não vai gostar. Até hoje, toda vez que eu falei com alguém, todo mundo gostou, tá? Mas você tem direito de, durante uma semana, assistir o que você quiser. Não gostou, você pede reembolso. Fica à vontade para fazer isso, mas honestamente, muito difícil, porque o curso é muito bom, ele é muito denso, ele é muito rico, tá? Então, se tudo que eu falei até aqui fez sentido para você, então toma logo uma decisão, assume sua posição na vida do seu filho, toma as rédeas, se prepara, pelo amor de Deus, tá? Tudo que você precisa fazer é clicar no botão que está aqui na página, preenche o formulário com os seus dados e você pode iniciar agora mesmo, agora. Você começa agora a aprender com Mães Apologetas, ok? O acesso ele é imediato, o pagamento é totalmente seguro e você vai ter os 7 dias se quiser desistir, tá? Aí você pode começar a me perguntar, Let's, mas eu não tenho tempo de assistir. Eu entendo muito bem o que você está falando, né? Toda mãe é ocupada, toda mãe é igual, ok? Por isso, o que eu fiz? Eu fiz o curso de um jeito muito didático, muito rápido, com muitas pequenas aulinhas e muito objetivo, não tem muita enrolação. Vocês percebem que eu falo rápido, que eu sou prática, então essa é a pegada dos vídeos, tá? Alguns outros, como eu falei, são áudios, que fica mais fácil ainda. E a minha ideia é fazer um curso para vocês que é muito didático. Eu tenho muitos exemplos vivos, muita ideia viva de experiências que eu tive, de histórias que eu ouvi, para que isso fique mais fácil de vocês memorizarem, certo? Então, a minha ideia é que vocês realmente escutem Mães Apologetas enquanto estão fazendo as funções da casa, estão no trânsito, estão fazendo academia, vocês vão me carregando com vocês para todos os lugares, tá? Aí você vai virar e falar assim, mas meu marido não gosta que eu compre curso. Se seu marido é cristão, irmã, seu marido precisa se preocupar com o discipulado dos seus filhos, né? Você realmente está investindo em alguma coisa que é para a eternidade. Realmente. Então, é um assunto que você tem que trazer para ele a importância, né?
E detalhe, você chama o seu marido para assistir junto, porque não é papel só nosso discipular nossos filhos. O marido também tem que saber. Então você vai mostrar que o investimento aqui é no futuro do teu filho, no coração do teu filho, tá? Aí você pode perguntar para mim, Let's, mas meu filho é muito pequeno ainda. Eu entendo, mas essa é uma boa hora para você começar a se preparar. Eu comecei a estudar a maioria dos assuntos que eu sei hoje em dia, alguns bons anos antes dos meus filhos chegarem naquela fase. E na questão de apologética, Pips, ela serve para nós também, porque eu tenho certeza que você tem dúvidas. Na verdade, todos os cristãos deveriam saber apologética. Um cristão que não sabe apologética está perdido, está fadado a ser enganado por qualquer coisa aí fora, como a gente tem visto. É por isso que cresce tanto igrejas que enganam as pessoas, porque elas não sabem apologética, certo? Então, quanto mais cedo você se posicionar e se dispor a ensinar para os seus filhos, você se preparar, menos doloroso vai ser quando ele encontrar por aí assuntos que você sabe que vão querer minar a fé dele, certo? Mas eu não gosto de teologia, acho que não vou conseguir aplicar em casa. Gente, primeiro que assim, né, um cristão que não gosta de teologia não faz o menor sentido, porque teologia é o que embasa todo o cristianismo. Agora, eu entendo o medo de vocês de querer achar que teologia é uma coisa muito difícil, muito distante, e não é. A apologética é muito racional, é muito próxima, é muito do nosso cotidiano. As dúvidas que nossos filhos vão trazer são dúvidas lá de fora do cotidiano que a gente consegue aplicar com a Bíblia. Ela é prática, ela é viva. Então entendam que eu não vou ensinar apologética para vocês de um jeito como um teólogo que fala bonito, hermenêutica, exegese, aquelas palavras que todo mundo... Eu sei falar essas coisas. É uma coisa realmente prática, didática, próxima, pra gente como eu e você, certo? A gente tem que lembrar que não é questão de gostar de teologia, não. O nosso chamado como mãe, como pai, é ensinar e discipular nossos filhos no Senhor. Se a gente não souber apologética, a gente não vai conseguir resolver uma boa parte dos problemas deles. Então, isso é uma responsabilidade, não é uma questão de gosto, de querer ou não, é necessidade, certo? Então, Pipzinhas, nós vamos encerrando por aqui. Eu não quero que você perca tempo, porque a gente não sabe quando vai abrir de novo. Incrível, toda vez que eu fecho, dá 1, 2, 3 dias, as pessoas vêm, quando você vai abrir o MA de novo? Não sei. Então, aproveitem essa chance, ok? Fora que o preço acaba subindo toda vez que a gente abre o carrinho de novo, porque tudo sobe, certo? Então aproveitem, não procrastine, não deixa pra lá, não pense que, depois eu vou ver esse assunto. Ele é prioridade para quem é cristã, ok? Não se esqueçam, as 200 primeiras novas Pips vão fazer parte de um grupo comigo no Telegram e vão ter meio ano a mais de acesso no curso. Então, Pipzinhas, eu queria agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse nosso papo. Eu conto com vocês lá dentro do Mães Apologetas. Lembra, esse curso é para vocês têm muito a ganhar, muito mais do que eu. Eu faço isso como realmente um serviço para o nosso público cristão, para as mães cristãs. E eu sei que muitas de vocês já foram abençoadas. Nós temos muitas mães dando testemunho de como elas souberam responder às dúvidas dos filhos. E eu quero que você também entre nesse grupo. Eu espero vocês lá. Um beijo, até mais. Palavras bonitas que o povo lá teólogo fala, hermenêutica, exegese e tal. E pra mim, assim, era mesmo balaio. Eu falava, o que eu faço com isso? Nada. Então eu dei exemplos da época que eu estava vivendo alguma coisa diferente da época de hoje. Que eu também vou dar exemplo nos vídeos. Meus vídeos são sempre muito práticos, vocês sabem disso, muito palpável, muito realidade, com frases que façam vocês lembrarem fácil dos conceitos. No primeiro módulo aqui comigo nós vamos falar sobre a historicidade da pessoa de Jesus e as implicações a respeito disso. Adão e Eva, eles foram criados, a Bíblia é muito clara como eles foram criados, muito claramente, bem científico esse aspecto. Palavras bonitas que o povo lá teólogo fala, hermenêutica, exegese e tal. E pra mim, assim, era mesmo balaio. Eu falava, o que eu faço com isso? Nada. Então eu dei exemplos da época que eu estava vivendo alguma coisa diferente da época de hoje. Que eu também vou dar exemplo nos vídeos. Meus vídeos são sempre muito práticos, vocês sabem disso, muito palpável, muito realidade, com frases que façam vocês lembrarem fácil dos conceitos. No primeiro módulo aqui comigo nós vamos falar sobre a historicidade da pessoa de Jesus e as implicações
a respeito disso. Adão e Eva, eles foram criados, a Bíblia é muito clara como eles foram criados, muito claramente, bem científico esse aspecto. Palavras bonitas que o povo lá teólogo fala, hermenêutica, exegese e tal. E pra mim, assim, era mesmo balaio. Eu falava, o que eu faço com isso? Nada. Então, eu dei exemplos da época que eu estava vivendo alguma coisa diferente da época de hoje. Porque eu também vou dar exemplo nos vídeos. Meus vídeos são sempre muito práticos, vocês sabem disso, muito palpável, muito realidade, com frases que façam vocês lembrarem fácil dos conceitos. No primeiro módulo aqui comigo nós vamos falar sobre a historicidade da pessoa de Jesus e as implicações a respeito disso. Adão e Eva, eles foram criados, a Bíblia é muito clara como eles foram criados, muito claramente, bem científico esse aspecto.
Thank you.